Seja muito bem-vindo, eu sou Paulo Ferreira, o seu professor de Excel, Informática e Tecnologia. E hoje eu vou te ensinar como fazer inclusão, exclusão de linhas, colunas e células no Excel. E para isso eu criei essas três colunas de cores diferentes. Coluna C verde, coluna D lilás e coluna E azul. E nós vamos entender como funcionam as dinâmicas de inclusão e exclusão de linhas, colunas e células dentro do Excel. Mas antes, quero te dar duas boas notícias. O primeiro, se você quer aprender Excel do básico ao avançado em 4 semanas, o link para o curso completo está aqui na descrição do vídeo. E você pode pensar, Paulo, não tenho 4 semanas, preciso aprender Excel para amanhã porque eu tenho entrevista, porque vai ter prova prática, porque eu fiz curso de Excel há muitos anos, eu não lembro mais, mas eu sei Excel, então tenho curso de Excel em 90 minutos. Esse é para você que não tem tempo, que quer aprender Excel em uma tarde. O link está aqui na descrição do vídeo. Não esquece de dar uma conferida. E para recapitular, linhas são as que têm os números, colunas são as que têm as letras. Então nós temos letras, colunas, linhas, números. A primeira regra para se entender como se funciona a inclusão e a exclusão. Quando você adiciona uma coluna, você sempre adiciona ela à esquerda. Lembre-se disso. Eu quero adicionar uma coluna aqui. Se eu adicionar nesse exato local, essa coluna adicionada ela vai ficar entre a C e a D. Se eu quero adicionar uma coluna depois da D, eu tenho que clicar aqui na E e adicionar uma coluna, porque ele sempre vai adicionar antes da que você adicionou. Eu vou numerar as nossas colunas para facilitar o seu entendimento. As linhas funcionam da seguinte forma: se eu quero adicionar uma linha, essa linha sempre será adicionada acima da linha que eu selecionei. Então a coluna é sempre antes da coluna que eu selecionei e a linha é sempre uma acima da que foi selecionada. E o porquê disso? Perceba que nós temos aqui a linha 1. Quando eu adiciono uma linha, ele vai adicionar acima da linha 1. Porque se o Excel adicionasse sempre abaixo da linha, eu nunca iria conseguir adicionar uma linha acima da linha 1. Das colunas, da mesma forma, nós temos a nossa primeira coluna, que é a A. Se eu quero adicionar uma coluna, ele sempre vai adicionar à esquerda, porque se fosse à direita, eu nunca iria conseguir adicionar uma coluna antes da coluna A. Então, por isso, ele sempre adiciona colunas à esquerda e sempre adiciona linhas acima, para que eu consiga adicionar uma linha antes da primeira linha e uma coluna antes da primeira coluna. Entendido isso? Vamos lá. Como que eu faço para adicionar uma coluna? Os modos de fazer isso são: eu posso clicar com o meu botão direito em cima da letra da minha coluna, no caso a D. Dessa forma, quando eu inserir, ele vai inserir entre a C e a D. Então, clico com o botão direito, eu clico em cima da letra e ele vai selecionar toda a minha coluna. Clico com o botão direito e clico na opção inserir. Como eu já selecionei toda a coluna, o Excel entende que eu quero inserir uma coluna. Então, basta clicar no nome inserir. Pronto. Perceba que ele inseriu uma coluna entre a minha coluna C e a minha coluna D. Então, essa será a nova coluna D, e a que anteriormente era a coluna D, agora passa a ser a coluna E. Inserimos uma coluna entre a coluna 1 e a coluna 2, que nós numeramos. Vou clicar em voltar ou pressionar Ctrl Z. Outra forma de inserir uma coluna é: clico em alguma célula da coluna, que no caso é a nossa coluna D, eu quero inserir uma coluna antes da coluna D. Então, clico aqui em qualquer célula da coluna D, venho aqui na opção de inserir, clico na setinha e clico na opção inserir colunas de planilha. Clico, pronto. Ele entende que eu selecionei uma célula daquela coluna e quando eu clico em inserir colunas de planilha, ele entende que eu quero inserir uma coluna antes daquela coluna que eu selecionei. Pressiono Ctrl Z e para inserir linhas, o processo é o seguinte: assim como eu cliquei na letra da coluna, eu posso clicar no número da linha. Então eu tenho aqui a minha linha 1, 2, 3 e 4. Eu vou numerar elas: 2, 3 e 4. Seleciono, centralizo. E agora eu preciso inserir uma linha entre a linha 2 e a linha 3. Então,
Eu clico aqui onde está o número 3 e clico aqui no número 7, porque a linha da planilha é a linha 7. Aqui nós temos apenas o número 3. Então eu quero inserir uma linha entre a linha que tem o número 2 na célula e o número 3 na célula, que no caso aqui é essa linha. Clico em cima do número da linha, automaticamente ele seleciona toda a minha linha. E agora eu clico com o botão direito e clico na opção inserir. E perceba que ele inseriu uma linha acima entre a linha 2 e a linha 3. E você pode perceber também que toda vez que eu insiro uma linha ou uma coluna, ele sempre vai pegar a formatação. Então aqui ele não vai inserir uma linha em branco. Quando eu insiro uma coluna, ele não vai inserir uma coluna em branco. Ele sempre vai pegar a formatação da coluna ou a formatação da linha. Nesse caso, ele manteve a formatação de todas as células dessa linha, e no caso aqui ele pegou a formatação da coluna C e continuou na cor verde. Ctrl Z novamente para apagar a linha que eu inseri entre aqui o número 2 e o número 3. Continuando, eu posso simplesmente selecionar o número 3, vir em página inicial, aí nós temos a opção aqui inserir, clico nela e clico na opção inserir linhas da planilha. E assim o Excel automaticamente entende que eu quero inserir uma linha acima da célula que eu selecionei. Então nós estávamos selecionados na célula 3, quando eu inseri, ele automaticamente inseriu uma linha aqui acima. E perceba que essa linha também pegou a formatação das células. E para excluir essas linhas, nós vamos fazer o seguinte. Você pode, assim como você inseriu, você clica com o botão direito e clica na opção excluir. Você clicou para inserir, você clica para excluir. O Excel entende que se você selecionou essa linha toda, você está aplicando essa exclusão a toda a linha. Clico em excluir, pronto, ele acabou de excluir a linha que a gente inseriu. Se eu quiser excluir a coluna aqui lilás, eu faço da mesma forma. Clico com o botão direito na coluna D, clico na opção excluir e pronto. A minha coluna lilás sumiu. Vou dar Ctrl Z para desfazer a ação que eu acabei de fazer e vamos para a próxima opção de exclusão. E agora, com a minha célula selecionada na coluna D, eu venho em página inicial, venho na opção excluir e nós temos as opções excluir linhas da planilha e excluir linhas da tabela. Quando você exclui linhas da planilha, olha o que acontece. Eu vou clicar em excluir colunas da planilha e automaticamente ele já exclui. Vou dar Ctrl Z. Quando eu seleciono a opção excluir linhas, quando eu clico na opção excluir colunas da tabela, ele vai abrir essa caixa de diálogo e vai me perguntar se eu quero excluir células. As duas opções são só para excluir células. E tem a opção de linha inteira e a opção de coluna inteira. Nesse caso, eu quero excluir a linha inteira. Seleciono ela, clico em OK e ele exclui a linha. Então essa é a diferença. Quando você clica em excluir colunas da planilha ou linhas da planilha, ele já exclui direto. Quando você clica em excluir colunas da tabela, ele vai abrir uma caixa de diálogo e te perguntar se você quer excluir células, linhas ou colunas. E você também pode inserir ou excluir em grande volume. Exemplo, temos 4 linhas. Eu quero acrescentar mais 4 linhas. Seleciono as 4, venho em inserir e clico na opção inserir linhas na planilha. Pronto, o Excel acabou de inserir mais 4 linhas acima das 4 que eu selecionei. Da mesma forma com colunas. Seleciono 3 colunas, venho em inserir e seleciono a opção inserir colunas de planilha. Pronto, o Excel acabou de inserir mais 3 colunas à minha esquerda. Então, se eu quero inserir 5 colunas, eu seleciono 5 colunas, clico em inserir e ele vai inserir essas 5 à esquerda. A mesma coisa com as linhas. Ctrl Z 2 vezes para desfazer a nossa ação e vamos novamente. Agora eu quero adicionar células. Então eu quero inserir somente uma célula entre o número 2 e 3. Seleciono o número 3, venho em inserir e clico na opção inserir células. E aqui ele me pergunta, deslocar a célula para baixo, deslocar a célula para a direita. Esses dois itens vão inserir uma linha inteira e uma coluna inteira, mas você quer somente uma célula. Se eu deslocar a célula para a direita, olha o que acontece. Ele acrescentou uma célula aqui onde estava e todas as outras que estavam à direita, ele empurrou para cá. Então perceba que ele empurrou todas as células para cá.
Vamos para outra opção, inserir células, e clico na opção deslocar células para baixo. Perceba o que ele vai fazer. Ele inseriu uma célula, porém as que estavam abaixo ele empurrou para baixo. Ele acrescentou uma célula onde estava selecionado e as outras ele empurrou para baixo. Quando eu cliquei na opção de inserir células e selecionei deslocar células para a direita, ele pegou as minhas células e empurrou para a direita e adicionou uma célula nova aqui. Perceba, inserir células, deslocar células para a direita. Ele inseriu a célula aonde eu selecionei e todas as outras ele deslocou para a direita. Aqui, na outra opção, deslocamento para baixo, ele empurrou as células para baixo. Vamos inserir novamente. Vou inserir uma célula aqui. Então, eu venho em inserir células. E aqui eu quero deslocar também para baixo, deslocar a célula para baixo. Clique em OK. Ele acabou de adicionar uma célula aqui e as outras ele empurrou para baixo. Paulo, e como que eu faço para excluir essa célula aqui? Tem uma célula ali no meio que eu não quero, tem uma célula no meio da minha planilha que eu quero excluir. Você faz o seguinte, clica nela, vem na opção excluir e clica em excluir células. E aqui vai abrir novamente a caixa de diálogo. Então, deslocar células para cima. Se quando eu adiciono, ele empurra para baixo, quando eu excluir, ele vai puxar para cima. Então, quando eu clico, OK, perceba que ele puxou novamente a célula que tinha o número 2 para cima e excluiu a célula que eu havia selecionado. Então, ele remove de onde está e põe outra no local. Vamos novamente, seleciono a célula que eu acabei de adicionar, venho em excluir e clico em excluir células. Sendo assim, eu clico novamente deslocar células para cima. OK, pronto. Ele excluiu a célula vazia e puxou as outras para o lugar. E se eu quiser excluir essa célula e trazer o conteúdo que está à minha direita para o lugar onde ela está, você vai fazer o seguinte, excluir, clicar em excluir células e marcar a opção deslocar células para a esquerda e clica em OK. Ele excluiu a célula lilás e a célula que estava à direita ele puxou para o lugar onde estava a célula lilás. Vou pressionar Ctrl Z e se você quiser excluir várias células juntas, você pode fazer o seguinte, seleciona elas, vou selecionar aqui uma célula verde e uma lilás, venho em excluir células, deslocar células para a esquerda. OK? Perceba que, como eu excluí uma verde, ele puxou uma lilás para o lugar. Como eu excluí duas lilás, ele puxou o azul para o lugar. Então, se você exclui, ele sempre vai puxar a que está na direita para a esquerda. Se você exclui utilizando a opção de células para cima, ele sempre vai pegar a que está embaixo e colocar no lugar. Paulo, mas eu quero excluir uma célula e eu não quero que haja esse deslocamento. Como que eu faço? Basta você selecionar a sua célula, vem na opção de limpar, aqui, que está na página inicial, limpar, clico nela e clico na opção limpar tudo, que ele vai limpar tanto a formatação quanto o conteúdo que existe dentro da célula, texto, número, ele apaga tudo, apaga a formatação, se tiver cor ele tira, se tiver fonte ele tira, zera a célula como se ela nunca tivesse sido utilizada. Então, se você quer excluir um conteúdo sem bagunçar a sua base de dados, use a opção de limpar. Vou pressionar Ctrl Z duas vezes. E se você simplesmente clicar no botão de excluir, sem clicar na setinha, veja o que acontece. Vou selecionar o número 2, clico no botão excluir. O que ele fez? Ele simplesmente, sem perguntar, ele vai apagar sua célula e todas as que estão abaixo, ele vai subir elas para o local onde a sua estava. Vai ser a mesma coisa de você clicar na setinha, excluir células e selecionar a opção deslocar células para cima. Perceba que essa opção já vem até marcada. Então, se você seleciona uma célula e clica simplesmente em excluir, ele vai excluir a sua célula e as que estão abaixo, ele desloca para cima. Eu espero que você tenha entendido e se ficou alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários ou você pode me seguir no Instagram. O link está aqui na descrição do vídeo, você pode ir lá, me seguir, me mandar um direct, tirar suas dúvidas. Fique à vontade para perguntar sobre suas planilhas, tirar dúvidas sobre vídeos.
tirar dúvidas sobre como melhorar suas planilhas do trabalho, fique à vontade. O link está aqui na descrição, é só ir lá e me seguir. E não saia desse vídeo sem deixar o seu like e sem se inscrever no canal, porque isso ajuda bastante. Tranquilo? Então até o próximo vídeo.